tem tarefas de empatia com crianças, né? E tem umas muito interessantes, mas as tarefas elas têm uma coisa ruim, que elas são complexas e caras de implementar, né? Mas, por exemplo, com crianças, você tem uma tarefa, né, de 3 a 5 anos de idade, em que ela fica numa sala, entra um ator. Você tem 2 tarefas, né? Uma, entra um ator carregado de caixas assim, e você tem que ver o impulso da criança para ajudar, tá certo? E a outra, ele simula que bateu a cabeça, você vê se ela também vai acudir. São exemplos de tarefas. Qual que é o problema das tarefas, né? Elas têm essas vantagens todas e muitas vezes, muitos psicólogos acham que essa é a única maneira, porque ela é imune ou bem menos suscetível a viés de respostas, outras coisas que a gente falou. Mas a gente vai ver que também nem tudo é ciência aqui, né? Então eu vou discutir outras vantagens também que não são só o rigor. Mas ela tem uma interpretação mais difícil, tá certo? O teste do marshmallow, por exemplo, que eu contei para vocês, o que ele mede exatamente, né? Capacidade de postergar recompensa. Então, o que é isso? Isso é a minha taxa de desconto intertemporal? Tem gente que acha que sim. Isso requer um pouquinho de força de vontade, de perseverança e, no fundo, de conscienciosidade? Tem umas pessoas que acham que sim. Como é que eu interpreto? Como é que eu dou conteúdo para isso, coloco no modelo uma teoria mais ampla, descrevo como se desenvolve, que mecanismos estão por trás? É mais difícil de fazer isso. Tá certo? E nem tudo eu consigo, tá certo? É medir com tarefas, ou às vezes eu consigo, mas com custo elevadíssimo. Os instrumentos que medem criatividade com tarefa, por exemplo, são 4 horas com cada pessoa. Depois você pega o resultado, tem que mandar para juízes distintos para tomar média, né? Enfim, e alguns realmente são muito difíceis de capturar com tarefa. Bom, isso falando do rigor, né? Mas nem sempre o rigor da medida é o único critério para conduzir a minha escolha de que medida usar. Se eu quiser, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, né? Nessa minha fase interdisciplinar tem vários aprendizados interessantes. Um deles deixa eu contar então a historinha. Então, estou lá tem um grupo que eu interajo bastante, são o pessoal da psiquiatria aqui da Pinheiros. E aí a gente estava desenhando uma intervenção que era com grávidas, tentando dar educação financeira para mulheres grávidas. O argumento é o de que endividamento é uma das maiores fontes de estresse, estresse materno é uma das maiores fontes de atraso de desenvolvimento da criança, em várias dimensões. Então a gente queria ver tanto o efeito da educação financeira sobre o estresse das mães e, posteriormente, depois do nascimento dos bebês, medir o desenvolvimento infantil em várias dimensões para ver se aquilo tinha efeito. Aí, esse professor lá da Pinheiros propõe, não, a gente vai aleatorizar, porque aqui na medicina a gente aleatoriza tudo. Aí eu saio lá no meu canto, começo a fazer as contas de poder, de teste, não sei o quê. Então, vamos discutir o tamanho da amostra? A gente está pensando em 80. Eu falei, 80 mil? Não, 80 mesmo. Né? O que eu quero dizer com isso? Tarefa, por exemplo, que parece ser o menos suscetível a erro de medida, várias delas envolvem ter que ser aplicada por um profissional. Então, na tua equipe você vai precisar ter um psicólogo. Muitas delas requerem isso, esse é requerimento do CFP, do Conselho Federal de Psicologia. Toma um tempo enorme com cada um deles, então se prepare para fazer um campo de meses aí. E é um custo elevadíssimo. Você pegar esse profissional que já é especializado, se tiver que ficar 4 horas com a criança para conseguir medir, você vai medir mesmo muito pouco. Então nem tudo é baseado só no rigor. Os instrumentos de relato, eles têm um grande atrativo, que é factibilidade, e factibilidade medido por curta duração, baixo custo. Você pode, não requerer profissionais especializados. E outra coisa que torna mais factível é linguagem acessível. Isso aqui, esse slide aqui tem a ver com outra coisa também, né? Quer dizer, quando a gente entrou nessa agenda aqui no Brasil,
o nosso principal interesse não era ainda avaliação de impacto, ele era monitoramento. Era como é que eu tenho ferramentas que permitam bater o retrato do Brasil? Será que a autoestima dos brasileiros ela é homogênea? Ou o norte diferente do sul? Como é que é esse negócio no Brasil, né? E aí, como era esse o interesse principal, a gente resolveu criar um cardápio de o que são os 5 pilares que devem conduzir a escolha do instrumento para essa finalidade. Não necessariamente são os mesmos pilares para avaliação de impacto, né? E aqui, para comparar, uma linguagem que fosse simples, ela ganhava pontos. Quer dizer, por esse critério de factibilidade, de cara a gente descartava tarefas, eu não tenho como garantir, e mesmo que essas tarefas fossem baratas de serem feitas, dependem muito do contexto em que ela é feita, tá certo? Então, por exemplo, imagina essa tarefa de empatia que eu estava contando para vocês. Se uma sala é toda apertadinha, a outra, o sofá onde fica a criança está a léguas da pessoa que bate a cabeça, talvez isso afete dramaticamente o resultado da tarefa. E se eu tiver que comparar, como é que eu vou garantir que as condições ambientais em que essa tarefa é aplicada são idênticas numa escola do sul, do norte, do centro-oeste e assim por diante, tá certo? Então, com isso a gente descartou e ficou com as de relato. Nas de relato, linguagem, que é a base dos questionários, era uma coisa bastante importante. Uma outra coisa que para nós sempre foi fundamental é o poder preditivo, né? Se eu tiver que escolher o que medir, a menos que eu já tenha uma teoria ex ante que me diga o que são as características psicológicas importantes para os indivíduos, é meio difícil, tá certo? Como é que eu escolho que instrumentos eu vou usar, né? E eu tenho lá os instrumentos de traço, os instrumentos de autopercepção, de valores, de interesse. O que deve guiar a minha escolha, né? Uma parte dessa escolha é guiada naturalmente pela intervenção ou pela finalidade, tá certo? Se é uma intervenção que de cara quem desenhou falou que quer mudar a autoestima das crianças, é óbvio que eu preciso ter um instrumento de autoestima. Mas tirando, que seria mais ou menos parecido com eu ter uma teoria, né? Se eu posso ter informação ex ante que me conduza a essa escolha. Mas se eu não tenho, se tudo que eu sei é que eu tenho uma crença profunda que isso muda o desenvolvimento emocional das pessoas, mas eu não sei exatamente qual parte dele, como é que eu escolho isso? E se mais do que isso, o que eu quero é bater o retrato do Brasil, por onde eu começo? Eu não posso aplicar tudo, tá certo? Esses questionários, geralmente, alguns deles são longos, ainda mais se eu quiser ser compreensivo com eles. Um critério que a gente adotou é o poder preditivo. Vamos olhar na literatura quais dessas dimensões são as mais associadas com o sucesso futuro, tá certo? E isso teve na base muito da construção que a gente fez no Brasil de o que medir e como medir. A terceira coisa que conduziu, e aqui no caso as medidas que a gente construiu estavam muito ligadas à modificação do desenvolvimento socioemocional na escola, mas isso aqui se aplica a outros tipos de intervenção. Você quer medir coisas que sejam maleáveis nessa idade, nessa faixa etária, nesse ambiente. Eu não vou medir numa intervenção escolar ou para monitorar o desenvolvimento socioemocional na escola características que cristalizam aos 3 anos de idade ou que só começam a se modificar aos 30, tá certo? Eu preciso... Isso vale também. Se uma intervenção é de saúde, eu quero coisas que sejam modificáveis por essa intervenção, maleáveis nesse ambiente. A maleabilidade a gente pontuava mais se tivesse evidência de que foi a escola o vetor que provocou essa mudança. E, finalmente, uma outra coisa que conduz são indicadores de que psicométricos de que essa medida é internamente consistente, tem alta validade, psicólogos têm infinidade de critérios de validade, mas mais do que tudo, se elas são estáveis, né? Eu não quero construir medidas, tanto para fazer avaliação de impacto quanto para monitorar, eu não quero ter medidas que a maneira como as pessoas respondem àquele questionário seja muito sensível se tinha um passarinho piando ou uma britadeira lá de fora da escola, tá certo? Eu quero medidas que sejam o mínimo possível influenciadas por essas variáveis ambientais circunstanciais. Né? Bom, deixa eu, antes de colocar esse slide aqui, dizer o seguinte, né?
Então deixa eu fazer, acho que aqui eu preciso fazer uma introduçãozinha um pouco maior. Olha só. Bom, como é que eu... Ou seja, por esse conjunto de características aqui, a maneira que a gente escolheu para começar esse percurso, já falando da nossa realidade, reconhecendo que as outras são importantes e cada vez mais a gente tem tentado misturar e usar as tarefas também para ver como que o resultado medido de um jeito ou de outro difere, tá? Mas aqui no Brasil, grande parte do impulso que a gente deu foi com medidas de relato e predominantemente com as de autorrelato por esses critérios que estão aqui. Então o que eu vou falar agora, e assim, 99% da literatura tem caminhado nessa direção. Então, parte dessa nossa conversa vai ser muito direcionada para medidas não cognitivas baseadas em autorrelato. As medidas mais antigas, elas tentavam medir vários comportamentos. Então, digamos, esse aqui é o nosso início. E eu acreditava que cada um desses comportamentos, ele media uma característica latente com um erro de medida. Né? Um questionário de autoestima, uma escala de autoestima, ela é construída assim. Eu faço uma pergunta, faço outra, até fazer a 40ª pergunta. Tá certo? Em princípio, cada um desses indicadores é uma medida da tua verdadeira autoestima com erro. Mas esse erro de medida tende a ser muito alto. Então por que eu faço várias perguntas? E por que eu mexo? Algumas perguntas são fraseadas na forma positiva, outras na forma negativa, algumas têm casca de banana que outras não têm. Porque esse erro de medida tende a ser grande e eu quero tentar mitigá-lo. Se eu fixar o meu estimador com uma média, que vantagem ele tem? Ele tem a vantagem de que a variância desse erro de medida, depois que eu tomo a média, é bem menor que a desses aqui. Então isso aqui é uma medida mais acurada, tá certo? Do que se eu usasse cada uma dessas respostas individualmente. Tá? Então, isso aqui é o início do início, isso aqui é uma forma de tentar, de uma maneira bastante simples, construir um estimador de uma característica latente. Bom, problemas que começam a surgir a partir disso, nós vamos lidar com vários aqui, tá certo? Alguns de uma maneira mais rigorosa, outros menos rigorosa. Mas o primeiro deles é o de interpretar o que está aqui. Tá certo? De início você falava, isso aqui é um erro de medida, isso aqui é uma escala de extroversão, quanto você consegue manter uma amizade por mais de um mês, quanto você consegue falar em público. Se isso aqui fosse realmente uma coisa totalmente idiosincrática, as pessoas com a mesma extroversão, alguns, pela experiência de vida deles, aprenderam mais a falar em público do que abordar alguém, outro aprendeu mais a ser assertivo, certo? Ok, isso aqui era uma boa... Mas isso aqui tem interpretação, né? E o que está embutido nesse epsilon? Entre outras coisas, a tua autopercepção sobre si mesmo, que pode ser influenciada por outras, tá certo? Aqui dentro pode ter uns outros tetas, pode ter uma opção de coisas embutidas aqui dentro. Bom. Segunda coisa que alguém pode olhar isso daqui e criticar é, mesmo que isso aqui sejam componentes idiosincráticos baseados nas experiências de vida, mas que não são influenciados por nenhuma outra característica latente, uma variação, né? Ainda assim, por que não, ao invés de construir isso daqui, eu construo isso daqui, tá certo?
Por que uma média simples não é uma média ponderada? Será que alguns desses comportamentos não são mais associados com uma característica do que outros? Perguntas adicionais que podem surgir. Bom, esse meu comportamento aqui, ele pode ser influenciado por essa característica aqui, isso aqui pode até ser o componente principal, mas pode ser que eu tenha várias características latentes que influenciem esse comportamento, né? Falar em público requer extroversão, mas pode requerer também, sei lá, várias outras características e que são diferentes das outras características que requerem abordar uma pessoa, que requerem ser assertivo na discussão. Tá certo? Então aqui gerou um segundo ramo da literatura, né, que diferia dessa média simples, que eram os primeiros instrumentos. Ele é familiarizado com isso daqui, tá certo? Porque o desafio aqui é sempre descobrir o que que são esses fatores que carregam nesses tetas. Isso aqui ainda não tem nada a ver com a discussão dos vieses, tá? E esse ramo aqui, e quando chega aqui, você tem também, ou seja, aqui eu não preciso, média simples, acho que todo mundo aqui conhece, tá certo? Quando passa para isso, e muito disso, isso aqui, esse W tem várias maneiras de, mas assim, a mais popular, ela é parecida com isso, a gente passa para uma coisa que tem a ver com análise fatorial, análise de componentes principais. Tá? Mas quando eu chego aqui, eu reconheço que várias características latentes podem afetar o mesmo comportamento, ainda assim não é o fim da história, porque eu posso ter dois tipos de estudo. Um tipo de estudo onde eu já sei quantos são esses camaradas e tudo que me resta é estimar essas cargas fatoriais. E um outro exercício é eu tentar descobrir quantos são esses tetas. Né? Eu posso fazer uma análise fatorial exploratória que tenta descobrir quantas são as características de personalidade que o indivíduo tem. Ou eu já sei quantas são, só quero estimar quanto que cada comportamento é influenciado por esse monte de características de personalidade. Tá bom? Então, essa é a introdução. Isso aqui tudo, esse bloco de coisas, é a teoria psicométrica clássica, teoria clássica de testagem. Ela tem como ferramentas coisas como média, análise fatorial, correlações. Correlação desempenha um papel central aqui. E mais recentemente os modelos estruturais, tá certo? Quem tem acompanhado a literatura do Heckman, do Sérgio Orzua, esse pessoal tem um bocado disso. Os psicólogos têm também os SEMs lá, os Structural Linear Equation Models, etc, etc. Só por completude, porque isso aqui, apesar da gente usar isso aqui também nas nossas análises, mas então isso aqui, digamos, é usado bastante, tanto quando eu tento medir as características não cognitivas quanto as cognitivas. Para o caso das cognitivas, tem já um segundo ramo, que seria a teoria moderna, psicométrica moderna, a teoria de resposta ao item, que faz um percurso bem diferente desse aqui. Tá? Eu vou tentar colocar rapidamente. A gente está tentando ver se esse segundo ramo também pode ser usado para avaliar instrumentos que são low stakes, que não tem certo ou errado ou não. Mas só para a gente... Vocês alguma vez já estudaram TRI na vida? Não? Sim? Tá. Teoria de resposta ao item, como tem certo e errado, então imagina que eu quero saber o seguinte, então agora tem certo ou errado, BI é igual a 0 ou 1, tá certo? Ou ele está certo ou ele está errado. Né? E o que eu vou fazer é tentar derivar implicitamente quanto você sabe de matemática baseado em quantas... o que foi teu padrão de acertos e erros. Tá? Então ele
A equação fundamental dele é um pouquinho diferente dessa. Ali eu tento modelar diretamente qual é, dado implicitamente quanto você tem dessa habilidade, quanto que você consegue acertar de perguntas. Tá? E a teoria, enfim, a maneira mais usada, mais comumente usada de teoria de resposta ao item, vou tentar ser bastante breve aqui, é o seguinte. Deixa eu começar dizendo que a maneira como a tua chance de acertar depende de θ, ele é uma função de duas coisas. Do seu θ e do grau de dificuldade, que eu vou chamar de φ, do item. Você vai ter uma chance maior de acertar um item fácil do que um item difícil. E se você for um matemático, você vai ter uma chance maior de acertar esse item, ou se tiver grande proficiência em matemática, do que se você não tiver nenhum. E eu vou tentar modelar isso da maneira mais simples que eu consigo imaginar, dizendo que isso daqui é proporcional à sua habilidade, inversamente proporcional. Bom, só que aqui deixa eu fazer um truque. O R é o quê? Nesse caso, é uma habilidade específica que vocês estão medindo? O I é o indivíduo, R é a habilidade? Isso aqui não é R, isso aqui é o meu K minúsculo. Ah, desculpa. E o K minúsculo é o quê? É a habilidade? É o item. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho uma pilha de perguntas. Isso é um problema cognitivo que eu tenho crônico. O meu K minúsculo, parece um R. Mas deixa eu começar então o dia. Em vez de chamar de θ e φ, vamos seguir o percurso. Acho que foi o Lewis, que é um psicólogo que bolou esse negócio aqui. Dizer que isso aqui depende da sua habilidade com matemática e da dificuldade do item. E eu gostaria que isso aqui fosse proporcional à tua habilidade, inversamente proporcional à dificuldade do item, mas eu queria que essa maneira de modelar ela tivesse algumas outras coisas que facilitam um bocado a minha interpretação futura. Eu gostaria que dificuldade e habilidade pudessem ser medidas com a mesma régua. Eu gostaria que esse indicador, que essa probabilidade variasse entre 0 e 1 e tivesse algumas propriedades importantes. Por exemplo, eu gostaria do seguinte. Eu gostaria de sempre que a minha habilidade é 0, a chance de acertar fosse 0. Sempre que a minha habilidade fosse igual ao grau de dificuldade do item, eu tivesse 50% de chance de acertar. Eu gostaria de que ela fosse crescente em A, fosse decrescente em D. O que mais que essa fórmula bastante simples tem de interessante? Está entre 0 e 1, né? Está no intervalo unitário. Então esse aqui é o começo. Aí eu faço o seguinte truque. Uma coisa que todas essas características, incluindo nota em prova, têm, e mais ainda os nossos instrumentos psicológicos, e que é fonte de grande parte dos problemas que a gente discutiu até agora, é que esses instrumentos, eles tipicamente não são ancorados. Se eu só contasse para você que a nota de matemática dele foi 3, você não aprende quase nada sobre ele. 3 sobre 100, 3 sobre 3, quão difícil suponho que é 3 sobre 3, ainda assim, se a turma inteira tirou 3 sobre 3, não aprendo quase nada sobre ele. São os casos que não são ancoradas. Você precisa criar artefatos para ancorá-las. Se elas, em princípio, não são ancoradas, uma das coisas que me ocorre é que a grande utilidade desses instrumentos todos, em princípio, é ordinal e não cardinal, certo? É que nem utilidade. Eu consigo
comparar que escolha me dá mais prazer, mas eu não consigo dizer qual que é a quantidade de felicidade embutida em cada escolha. Tá certo? Claro. Da mesma maneira, isso aqui é um negócio que não é ancorado. Logo, se a gente partir dessa ideia que o máximo que ele serve é para eu ordenar quem sabe mais matemática, quem sabe menos matemática, se eu fizer uma transformação monotônica nessas coisas aqui, desde que seja verdade que elas podem continuar sendo medidas com a mesma régua, um jeito de eu fazer uma transformação monotônica que torna isso aqui uma distribuição muito fácil de eu trabalhar e muito conhecida de muita gente, é dizer o seguinte: deixa eu definir o meu θ, na verdade, com essa transformação aqui. E deixa eu definir o meu d com essa transformação aqui. Aí eu vou ter um modelo desse tipo. E agora eu reconheço já isso aqui. O que é isso aqui? Alguém já viu isso aqui na vida, não? É o kernel de um logit, né? É de um logit, bem, mais ou menos, mas sim, é um kernel de um logit. Isso aqui é o modelo de hash de um parâmetro de TRI. Ele segue um percurso de tentar construir um negócio que tem essas propriedades, mas tem uma distribuição com kernel, várias coisas aqui que tornam isso aqui interessante, né? Isso aqui é uma distribuição sinoide em torno da origem, se parece com a normal, várias coisas, em várias ciências a gente gosta de aproximar com a normal, enfim. A teoria de TRI avança com a seguinte ideia, quer dizer, vocês devem saber que um logit, ele é um pouco diferente do logit porque notem que eu tenho dois parâmetros aqui para estimar, né? No logit, se isso aqui fosse um logit comum, eu ia ter problemas com isso, né? Problemas de modelo de escolha binária, vários deles, mas alguns é que eu não consigo separar o intercepto da média do erro e outro que eu não consigo identificar a escala do modelo. O que são as vantagens que eu tenho aqui em relação ao logit? É que eu tenho duas fontes de variação que eu posso explorar. Eu não tenho se só tivesse uma pergunta de matemática, meu instrumento fosse uma única pergunta, eu tivesse vários respondentes, eu não ia conseguir estimar esse negócio, eu não ia conseguir separar esses dois componentes, tá certo? Eu ia ter um intercepto diferente para cada indivíduo, ou para cada indivíduo não, tem um intercepto só, que eu não ia poder chamar de ficar, eu não ia saber exatamente como é que eu interpretava, porque ele era uma mistura de ficar com essa média de θi, tá certo? Mas eu não ia conseguir. Se tudo que eu tivesse fosse uma única pergunta, o máximo que eu conseguia era identificar um intercepto que com mais propriedade talvez pertencesse ao item e não ao indivíduo, mas teria um pouco de dificuldade de estimar a habilidade.